noite, participando do 3º aniversário do Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia. E que privilégio é ver as duas igrejas reunidas nesta noite. Parte dos nossos irmãos de Goiânia, né? Com parte dos nossos irmãos de Aparecida. Somos uma só família, lavados no mesmo sangue, a saber, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E dia 15 de novembro, Deus permitindo, nós vamos fazer um piquenique, né? Aqui na sua igreja, aqui neste local. E haverá várias pessoas de Goiânia, pelo menos 100 ou mais pessoas, famílias, vindo para cá. Dia 15 é feriado, sábado, e nós vamos passar o dia juntos. Nós vamos tomar café da manhã aqui na igreja, vamos ter almoço aqui na igreja, e nós realmente estamos esperando por este dia. E vamos conhecer melhor os irmãos de Aparecida, e os irmãos de Aparecida vão nos conhecer melhor. Nós vamos ter brincadeiras, uma programação bastante especial naquele dia. Venha então, fale com o pastor Everton, se você precisa de mais informações, mas nós queremos passar um dia juntos, para a glória de Deus. E é bom ver a nossa igreja aqui, a sua igreja aqui, e nós somos uma igreja perante os olhos de Deus. Muito obrigado mesmo por esta oportunidade, e que Deus continue abençoando e dando muitos e muitos anos de vida para esta igreja. A obra do Espírito Santo, e ninguém pode contra a obra de Deus. Amém, irmãos? E Ele vai continuar abençoando esta igreja e suprindo todas as suas necessidades. Ontem nós já tivemos, eu diria, um início maravilhoso das conferências. Eu gostei muito do culto ontem à noite. Caso você tenha perdido o culto, pode acessar o site desta igreja e, pelo que eu entendi, a pregação de ontem à noite já está no site para que você possa ouvi-la, caso você não esteve aqui ontem à noite. Amanhã é o primeiro domingo de novembro e a nossa igreja de Goiânia vai estar reunida. Eles terão café da manhã às 8 horas, não devem se esquecer disso, e às 9 horas a escola bíblica dominical, e amanhã à noite em nossa igreja haverá também a observação da Santa Ceia. Portanto, os nossos irmãos de Goiânia, não se esqueçam que amanhã será um dia muito especial. Ninguém deve vir para cá amanhã, mas deve ficar lá na igreja mãe, e ninguém da igreja aqui deve ir para a igreja mãe, mas ficar aqui na igreja de Aparecida. Por quê, pastor? Porque a igreja de lá precisa de vocês e a igreja daqui precisa de vocês. E Deus nos colocou no lugar certo. Amém, irmãos? Amém. No lugar certo. Então, que Deus abençoe ambas as igrejas e que Deus continue sendo gracioso para conosco. Mateus 12, se coloque em pé e vamos começar a leitura a partir do versículo 38. Nesta noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre sinais e espíritos. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Em outras palavras, quiséramos ver da tua parte algum tipo de milagre, algum tipo de sinal. Mas ele, Jesus, lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por esta noite que o Senhor Deus tem nos concedido, pelos hinos que a igreja entoou a Deus, pelos especiais que ouvimos, coral das crianças, coral de adultos, e agora, meu Pai, chegamos a este momento tão importante, que é a pregação da palavra de Deus. Obrigado pelo pastor Everton, a irmã Cláudia, obrigado, Deus, pelo TBM de Aparecida, por cada irmão precioso que Deus colocou dentro desta igreja, para através deles levar o evangelho para os habitantes desta cidade. Muito obrigado, Deus, por ter colocado esta igreja aqui neste local,
e cada pessoa que Deus já tem colocado como parte deste ministério. Que Deus acrescente muitos mais, que Deus traga muitos mais que vão fazer parte desta obra, que vão abençoar o pastor Everton, que vão auxiliá-lo, que vão ajudá-lo, porque a obra não é dele, mas a obra é de Deus. Venha abençoar a pregação nesta noite, falar aos nossos corações e nos fazer melhores filhos de Deus, melhores maridos, esposas, melhores filhos, para a honra e a glória de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Você já percebeu que, apesar da tecnologia, da ciência e da medicina avançada, a natureza humana continua a mesma, continua pecaminosa e suja como sempre. Assim como Jesus Cristo condenou a geração de seus dias, chamando-a de adúltera e de má, Ele também pode condenar a geração de nossos dias, chamando-nos também de adúlteros e de maus. A nossa geração, como eu disse ontem, eu acredito é a geração dos últimos dias. Eu creio que nós somos a geração eleita. Eu acredito que nós, ou pelo menos os nossos filhos, vão viver para testemunhar o arrebatamento da igreja. Quantos acreditam e esperam isso? Digam amém. Eu acredito. Eu acredito que a nossa geração está vivendo os últimos tempos. E Paulo predisse que nos últimos tempos nós teríamos muitos problemas, principalmente lidando com o ser humano, lidando com o próximo. Os homens dos últimos dias seriam muito difíceis. E Paulo disse isso em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E a palavra fé aqui significa doutrina, significa crença. Paulo não está falando da fé sentimental que acredita, mas ele está falando da fé doutrinária que pratica. Porque dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para não sermos enganados nem pelas doutrinas de demônios e nem pelos espíritos enganadores, você e eu precisamos ficar dentro da palavra de Deus, dentro da palavra escrita de Deus, porque quando você sai da Bíblia, você está abrindo as portas para os espíritos enganadores, bem como para as doutrinas de demônios. As pessoas hoje em dia preferem acreditar nos espíritos enganadores, sejam eles religiosos ou até mesmo políticos, ao invés de acreditar na palavra de Deus. Nos Estados Unidos, um casal de pais foi condenado a mais de 10 anos de prisão porque foram culpados de um homicídio involuntário. Seu filhinho mais velho tinha diabetes, mas o pastor curandeiro havia prometido que aquela criança estava curada, e os pais acreditando, os pais querendo demonstrar fé em Deus, jogaram a insulina daquela criança no lixo e decidiram que não iriam mais usá-la. 3 dias depois, aquela criança veio a falecer e aqueles pais foram devidamente processados. Mas o advogado de defesa argumentou dizendo que eles cometeram um erro honesto em nome de religião. E nesta noite, quantas pessoas estão cometendo erros honestos em nome de igrejas, em nome de religião, porque estão dando ouvidos aos espíritos enganadores e seguindo doutrinas de homens ao invés da palavra de Deus. E alguém me pergunta: pastor, como podemos evitar que sejamos enganados? E a resposta é uma só: fique dentro da palavra de Deus. Fique dentro de Gênesis, Apocalipse, amém, irmãos? Amém. E não saia do que está escrito dentro da palavra de Deus, porque o que está escrito foi escrito para o nosso bem, para a nossa edificação, para a nossa proteção física e espiritual. Por isso a nossa geração
é uma geração, irmãos, que procura por sinais ou milagres e espíritos, mas não procura a vontade perfeita de Deus. Jesus então acusou a geração de seus dias e a nossa geração de 4 pecados horríveis, e a mesma acusação serve para os homens e mulheres nos dias de hoje. Veja comigo, em primeiro lugar, ele acusou aquela geração de ser uma geração má e adúltera. No verso 39 ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal? Vocês que são adúlteros e maus estão me pedindo por milagres? Porém não se lhe dará outro sinal, não se lhe dará outro milagre, senão o do profeta Jonas. Primeiro observe com quem Jesus estava falando. Ele não estava falando com incrédulos, ele não estava falando com os gregos, ateus e filósofos, mas ele estava falando com os escribas e os fariseus. E os escribas eram estudantes de teologia, eram estudantes da Bíblia, eles conheciam a lei de Moisés na palma das mãos, eles eram professores da lei de Moisés. E os fariseus eram líderes religiosos, eles faziam parte de uma boa religião, eles eram os líderes da sinagoga e do sinédrio, eles, como nós, acreditavam na palavra de Deus. Portanto, Jesus não estava falando com qualquer pessoa, mas com pessoas que conheciam a lei de Deus. Esta situação parece que não mudou nem um pouco. Ao contrário, se os homens eram maus e adúlteros nos dias de Jesus Cristo, imagine nos dias de hoje. Em primeiro lugar, a nossa geração também é bastante cruel. A nossa geração também é bastante má. Daniel 12, verso 10, diz que nos últimos tempos os homens tornar-se-iam mais cruéis, mais malvados, mais maldosos do que jamais foram na história da humanidade. Daniel disse, irmãos, que os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em outras palavras, quem é mau tornar-se-ia mau ainda mais, quem pratica iniquidade iria praticá-la ainda mais, mas quem é santo, quem é prudente, quem é justo, seria justo também ainda mais. Daniel profetizou que quem é ímpio iria ser mestre de impiedade. Não sei se você ouviu falar, mas alguns anos atrás, dentro de uma sala de cinema, várias pessoas saíram com os seus braços e as suas pernas sangrando. E a princípio todos eles pensavam que se tratava de insetos que estavam, picando as pessoas dentro daquela sala escura, mas depois descobriram que foi uma pessoa portadora do vírus HIV que estava picando as pessoas com a sua própria agulha, com a sua própria seringa, com o seu próprio sangue contaminado. Meus irmãos, isso é maldade, isto é crueldade, e isso está acontecendo em nossos dias. Desde a Segunda Grande Guerra Mundial, a média de crimes aumentou 214%, roubo e assassinato aumentaram 263%. O ladrão hoje em dia, ele não tem prazer só em roubar, mas em tirar a vida das pessoas também, sentindo-se poderoso. Estão roubando para comprar drogas, para sustentar o vício. E eu pergunto, isso não é maldade? Isso não é crueldade? E esta é a nossa geração. E apesar disso, as pessoas estão indo às igrejas pedindo por milagres, pedindo por sinais. E Jesus está dizendo, não, o sinal que vocês precisam é o sinal do profeta Jonas. E que sinal é este? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Este é o maior milagre do mundo, e é este milagre que salva e transforma a vida das pessoas.
Este é o milagre que Jesus quer que nós acreditemos. Jesus também disse que esta é uma geração adúltera, e a palavra adúltera significa infiel, uma geração incapaz de ser fiel, de ser constante, de ser consistente. Eu ouvi dizer que as mulheres hoje em dia estão contraindo doenças sexualmente transmissíveis mais que os homens. Será que elas são mais promíscuas que os homens? Eu acho que não, mas é porque seus maridos infiéis estão levando a doença para dentro de casa e estão contaminando a esposa, a mãe de seus filhos, a dona de casa. E isto é crueldade, amém, irmãos? Isto também é maldade. Mas a palavra de Deus diz para os maridos, para os casais, em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esta é a nossa geração. Mas eu tenho uma boa notícia: o crente em Jesus Cristo não faz parte dela. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus diz para nos separarmos. Em 2 Coríntios 6,17, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A primeira acusação: esta é uma geração má e uma geração adúltera, mas em nome de Jesus Cristo, nós não fazemos parte dela, porque nós somos diferentes. Em segundo lugar, Jesus acusou a nossa geração de ser uma geração que busca por sinais, que busca por milagres. E você sabe que milagres são acontecimentos fora do comum, que transcendem o curso natural da natureza. Eu acredito em milagres. Quantos acreditam em milagres? Amém. Eu acredito em milagres, irmãos, mas não nos milagres que são operados por igrejas, não em milagres que são operados por homens. Eu acredito nos milagres que são operados por Deus, que glorificam a Deus, que exaltam a Deus e que transformam as nossas vidas. Porque milagres que não transformam as nossas vidas não são milagres de Deus. A nossa geração não está buscando a vontade de Deus, não está buscando a palavra de Deus, não está buscando o Filho de Deus, mas está buscando por milagres, em qualquer lugar que seja. Desde que o milagre aconteça, pode ser na igreja A, pode ser na igreja B, pode ser na religião A, pode ser na religião B, mas o que eles querem é milagres. As pessoas nos dias de Jesus eram assim também. Jesus as repreendeu em Marcos 8, versos 11 a 12. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Eles estavam rogando por milagres. E Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, isso aqui significa tristeza, Jesus fica triste, disse: por que pede esta geração um milagre? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Por quê? Porque a fé verdadeira é aquela que não precisa ver milagres. Eles queriam ver milagres porque não acreditavam realmente em Jesus Cristo. Mas a fé verdadeira não precisa ver milagres, mas crê somente no que diz a palavra de Deus. Deus opera milagres sim, mas não da forma sensacionalista e comercial, como os homens estão pregando hoje em dia. Os milagres de Deus respeitam a Bíblia Sagrada, respeitam os princípios da palavra de Deus. Você se lembra? Tomé acreditou. Quando ele viu as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, quando ele viu Jesus em pessoa, ele acreditou.
quem não teria acreditado? Mas Jesus olhou para ele e disse: Tomé, porque me viste, crestes? Bem-aventurado Tomé, os que não viram e creram. Nesta noite eu sou mais bem-aventurado que Tomé. Eu nunca vi a Cristo, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu nunca vi a marca dos cravos, mas eu sei que Ele é real. Eu nunca vi Jesus operando um milagre, mas eu sei que Ele é poderoso. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Hoje em dia, a epidemia dentro das igrejas é a multiplicação de dinheiro. Venha para o nosso meio e você tornar-se-á uma pessoa rica. Estão pregando o evangelho da prosperidade e pessoas estão sendo atraídas por essas promessas. Se derem os dízimos, se fizerem campanhas, serão recompensadas por Deus. Agora eu pergunto, isto está dentro da palavra de Deus? Um jovem empresário me procurou e disse: Pastor Rômulo, a minha igreja está pedindo que eu dê o dízimo das minhas dívidas. Eu fui lá para dizer que eu estou apertado, que eu estou endividado, e o pastor me disse que eu precisava dar o dízimo das minhas dívidas para ser abençoado por Deus. Isto está na Bíblia? Eu disse: não. A palavra de Deus ensina que nós damos o dízimo de tudo que temos e de tudo que ganhamos, amém, irmãos? E mesmo assim, nós temos que entregar o nosso dízimo da forma certa, senão Deus também não aceita. E qual é a forma certa? Paulo ensina: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós não estamos dando porque o pastor nos obriga, nós não estamos dando porque queremos algo em troca de Deus, nós estamos dando porque amamos a Deus, acreditamos na obra de Deus e porque sentimos alegria. É isso que a Bíblia ensina. Alguém também me perguntou: pastor, milagres acontecem no Templo Batista Maranata? E eu disse: sim. Quais milagres, pastor? Todas as vezes que uma pessoa se manifesta na igreja para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o maior milagre do mundo acontece dentro da nossa igreja. Aconteceu domingo passado, amém, irmãos? Aconteceu ontem à noite, amém, irmãos? E queira Deus que aconteça nesta noite também. Ouça mais uma vez o que Jesus disse, não o que o pastor Rômulo diz. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Eu quero que você saiba nesta noite: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, ficou sepultado por 3 dias, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo. Este é o milagre que transforma a nossa vida. Não vamos fazer parte desta geração má e adúltera que fica buscando por sinais. Não, nós não estamos hoje na igreja buscando por milagres, nós estamos hoje na igreja buscando por Deus. Deus em nossa vida, Deus na vida do casal, amém, irmãos? Deus na vida da criação dos filhos, Deus na vida da igreja. Eu estou buscando por transformação. Quantos aqui querem ser transformados? Dizem que agora o Brasil está em primeiro lugar em cirurgias plásticas. Nós ultrapassamos os Estados Unidos, apesar de não sermos um país rico como os Estados Unidos. Mulheres e homens estão buscando transformação física. É o nariz, os olhos, o rosto, a bochecha, o queixo, quando não outras partes do corpo. Pessoas não estão satisfeitas com o seu biotipo e vão aos médicos buscando por transformação física. Mas eu lhe digo, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu quero ficar mais perto de Deus. Eu quero o poder de Deus na minha vida, amém, irmãos? Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é a transformação que devemos buscar. Jesus então acusou
àquela geração má e adúltera, que busca por sinais. E em terceiro lugar, ele acusou uma geração que rejeita a luz. Olha, se você faz parte do Templo Batista Maranata de Londrina ou de Goiânia, eu quero que você saiba que essas igrejas ficam dentro da luz da palavra de Deus. Isso se chama exegese. Tudo que nós ensinamos, tudo que nós praticamos, nós encontramos dentro das páginas da Bíblia. Luz. Eu gosto muito de usar camisa de cor branca. E quando eu tenho dúvidas se a camisa está suja ou não, é simples, eu só preciso levá-la para perto da luz. E a luz revela, não é? Se há sujeira, se há manchas na minha camisa. Jesus disse em João 3,20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas você que ama Jesus Cristo, vem para a luz. Jesus usou duas ilustrações, dois exemplos do Velho Testamento para condenar a nossa geração. E o primeiro exemplo foi o povo de Nínive, no verso 41. Os ninivitas, eles eram pecadores terríveis, mas eles se converteram. Jonas, depois que foi cuspido da boca do peixe, foi para Nínive e pregou a palavra de Deus por 3 dias. E desde o rei até a criança mais pequena, todos eles se vestiram de sacos, colocaram cinza sobre a cabeça, se arrependeram de seus pecados e foram salvos. Amém, irmãos? Amém. E agora Jesus diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus é muito maior que Jonas. E apesar disso, aquela geração não o quis aceitar. Segunda ilustração, o segundo exemplo, foi da rainha de Sabá, uma mulher que veio provavelmente da Etiópia, para conhecer em pessoa a sabedoria do rei Salomão. Jesus diz no verso 42: a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra, ela veio de muito longe, ela viajou por muitos dias para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Em outras palavras, Jonas foi um profeta, mas Jesus Cristo é a consumação de toda a profecia. Toda a profecia se cumpre em Jesus Cristo. Salomão era um homem sábio, mas Jesus Cristo é a sabedoria em pessoa. Aquela geração, esta geração, serão condenadas pela rainha de Sabá e pelos ninivitas, porque rejeitaram Jesus Cristo, maior que Jonas, maior que Salomão. E o quarto pecado que Jesus Cristo acusa aqui, uma geração de religiosos. Não, ele não estava condenando os ateus, os pagãos. Irmãos, ele estava condenando os religiosos, pagadores de promessas, ritualistas, pessoas que diziam acreditar em Deus. E no verso 43 a 45: e quando o espírito imundo, quando um demônio tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Veja, aparentemente um homem religioso conseguiu expulsar o seu próprio demônio. O demônio foi embora daquele homem, mas não houve substituição, não houve algo colocado no lugar daquele demônio. Veja o que aconteceu então. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí,
e voltando acha vazia ou desocupada, varrida e até adornada. Então ele saiu sozinho, mas agora ele volta com outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Em outras palavras, eles eram um pouco religiosos, eles acreditavam um pouco em Deus, eles eram um pouco fiéis a Deus, mas uma vez que se tornaram infiéis, uma vez que não progrediram, uma vez que não foram para frente, a situação deles foi muito pior do que originalmente. O que Jesus está ensinando, irmãos, é o seguinte: quando o crente cai em pecado, ele cai de cabeça. É incrível. O crente não consegue pecar só um pouquinho. Quando ele cai em pecado, ele cai de cabeça. É por isso que eu digo: não vamos nos afastar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não vamos brincar de cristianismo. Não vamos brincar de igreja. Porque o nosso estado atual pode se tornar pior do que quando entramos na igreja, do que quando viemos para Jesus Cristo. Primeiro, a nossa geração acredita que toda religião conduz a Deus. Mentira. Provérbios 14, verso 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ser religioso não significa que você é salvo. Adolf Hitler, eu falei dele ontem à noite, ele era um homem mais religioso do que muitos de nós aqui nesta noite. Ele lia a Bíblia, ele fazia orações a um Deus, ele frequentava a igreja católica, participava de todos os sacramentos. No entanto, ele foi um instrumento do diabo para matar mais de 6 milhões de judeus. Jesus disse para um grande religioso: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não adianta ser religioso, você precisa ser salvo. Não adianta só participar da igreja, você precisa ser transformado. E Jesus diz que a nossa geração é uma geração que acredita nas suas obras, que as suas obras compram a salvação. Mas Efésios 2, 8 a 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só existe uma obra que salva a alma do homem, é a obra do Calvário, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós fazemos parte desta geração, mas não precisamos ser como ela. Nós somos como um navio que navega sobre as águas do mar, mas se a água entrar, o navio afunda. Deus nos colocou aqui para navegarmos sobre este mundo, mas se o mundo entrar em nós, nós nos afundamos com ele. Na nossa igreja, nós já fizemos 21 anos de idade, então podemos olhar para trás, podemos ver o que aconteceu com aquelas pessoas que se converteram a Cristo, vieram para a nossa igreja e abandonaram os seus pecados, mas depois de alguns anos se afastaram de Cristo, se afastaram da igreja. Hoje o pecado que elas praticam é pior, o estado delas hoje é pior do que quando entraram na igreja. Jesus diz: uma geração má e adúltera pede por milagres? Não, eu não vou lhes dar milagres. O único milagre que eu vou lhes dar é o do profeta Jonas. Eu morri pelos seus pecados, eu fui sepultado, mas eu venci a morte. Eu estou vivo. Este é o maior milagre de todos. Mais uma vez, Paulo disse: por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Eu gosto muito deste milagre, o milagre da transformação. O marido transformado, amém, irmãos? A esposa transformada, os filhos transformados. Venha fazer parte da geração eleita. Sua vida vai mudar, você será salvo e você vai conhecer a Cristo como realmente Ele é. Ouça 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, a geração escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, a nação separada, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O maior milagre de todos é a certeza da salvação. O maior milagre de todos é a santificação, é a consagração. Pastor, e os outros milagres? Cura, prosperidade, não existem? Existem. São consequências. Deus cura, amém, irmãos? Deus prospera. Aliás, na nossa igreja em Goiânia, Deus só tem prosperado. Não é, irmão João? Carros novos, carros 0 quilômetro, ninguém desempregado, todos bem empregados. O povo prosperou muito nos últimos 10 anos, mas não é isso que interessa. A pergunta é: prosperou espiritualmente também? Porque os homens mais ricos do mundo não conhecem a Deus. Os homens mais ricos do mundo não têm o temor de Deus. Portanto, riqueza não quer dizer nada. A riqueza que nós estamos buscando é o poder de Deus, é a transformação de vidas, Deus nos usando, Deus sendo o Senhor das nossas vidas. Nesta noite, Deus é o Senhor da sua vida? Que tipo de pessoa é você? Você busca por milagres ou você busca pelo conhecimento do Altíssimo? Vamos fechar os olhos? Enquanto você está de olhos fechados, responda a esta pergunta: se você morresse hoje, você tem certeza para onde iria sua alma? Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu ou você tem dúvidas? Você deseja o milagre da salvação? Quantos aqui então podem dizer: Pastor Rômulo, se eu morresse hoje, eu tenho certeza que eu iria para o céu. Eu tenho certeza que já fui perdoado, lavado dos meus pecados, e Cristo já me redimiu. Quantos têm certeza da salvação? Levante a sua mão.